Olá, senhores, tudo bem? Professora Ariana Faustino, para dar continuidade aqui ao nosso assunto, tá certo? Sobre a Primeira Guerra Mundial. E só lembrando, tá certo? A Primeira Guerra Mundial, ela ocorre de 1914 a 1918, tá certo? Vai ser uma disputa aí imperialista, tá certo? Entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, beleza? As nações que se envolveram na guerra estavam vivendo um período de muita euforia, queriam cada vez se tornar maior, né, e estender aí o seu território, tá certo? Na última aula paramos aí nesse slide, né, que falava um pouquinho sobre o início e os antecedentes aí da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Houve a separação de dois blocos, a Tríplice Entente, do qual fazia parte a Inglaterra, a Rússia e a França, né? Ambos aí tinham certa rivalidade em relação à Alemanha, e do outro lado estava a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, tá certo? Os grupinhos estavam formados, tá? As causas aí que vão proporcionar a eclosão da Primeira Guerra Mundial, também chamada de a Grande Guerra, porque eles não sabiam que ia ter uma Segunda Guerra Mundial, né? Ninguém entra numa Primeira Guerra Mundial pensando em uma Segunda Guerra Mundial, então ela ficou conhecida aí como a Grande Guerra, porque acabou matando cerca de 22 milhões de pessoas. Então ela vai ser bem devastadora, tá certo? Uma das principais causas foi aí o imperialismo e o neocolonialismo. Eles param de colonizar o continente europeu, tá certo? Como o território eles param de colonizar, o território americano, tá certo? Como o território europeu é muito pequeno, o que é que eles fazem? Resolvem neocolonizar, né, praticar um novo colonialismo na África e na Ásia, tá certo? E saem repartindo aí o território africano como se fosse um verdadeiro bolo, uma fatia para cada um. E a Alemanha, ela acaba aí tentando entrar nessa disputa, tá certo? Acaba ganhando territórios pequeníssimos que não tem uma importância muito grande, tá? E ela acaba disputando esses territórios. Era essa aí uma das ambições alemã, tá? Vamos agora entender quais eram aí essas rivalidades entre a Alemanha e a Inglaterra, a Alemanha, né, e a França, tá certo? E a Alemanha e a Rússia. Okay? Para que houvesse aí a formação da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança. A Alemanha, ela vem com tudo na industrialização, na Revolução Industrial. A Inglaterra, ela era soberana, tá certo, nos produtos industrializados, só que aí quando a Alemanha surge, ela surge aí de maneira muito forte, com a industrialização gigante. Ela acaba aí pegando para si o mercado consumidor que comprava a Inglaterra, e isso causou um rancor, né, uma rivalidade muito forte entre ingleses e alemães. Os ingleses já não gostavam dos alemães por essa situação, tá certo? Aí vem a Alemanha e a Itália versus Inglaterra e França, que seria aí uma disputa pelo neocolonialismo, aquela situação que dividiram a África. Então a Itália não foi tão beneficiada, assim como a Alemanha também não foi. Então começa uma disputa muito forte, porque a França e a Inglaterra eram as maiores nações nessa época, nesse período, certo? A Alemanha e a França. Como a Alemanha não ganhou territórios tão assim essenciais, que tinha tipo carvão mineral ou outros minérios importantes na África, o que foi que a Alemanha fez? A Alemanha tomou da França um território chamado de Alsácia e Lorena. Esse território era tipo muito importante para os franceses, porque nele havia carvão mineral, que era aí um dos motores, né, combustíveis fósseis, para movimentar a indústria. Por isso que a Alemanha queria esse território, conquistou, deu um sarrafo nos franceses. Os franceses ficaram com uma raiva mortal aí
da Alemanha, tá certo? E ainda vem uma disputa entre a Áustria e a Hungria, que era uma nação que não tinha um exército muito forte, mas era aliada aí da Alemanha, tá certo? Assim como os italianos, e a Rússia, tá certo? Uma disputa entre a Áustria e a Rússia, tá? Principalmente por território, já que a Rússia não tinha saída para o mar, né? E acabava usando um território que é a região eslava, usava a região eslava para escoar sua produção, e a região eslava tinha sido tomada pela Áustria-Hungria, tá certo? Então o cenário, né, de possíveis guerras, de possíveis conflitos, né, de bomba relógio estava instaurado aí por toda a Europa, tá certo? Como eu disse a vocês, a Primeira Guerra ela também é conhecida como a Grande Guerra, certo? Esse conflito vai envolver as maiores nações da época, e as pessoas acreditavam que iam entrar na guerra e acabar rápido, mas duraram 4 longos anos de guerras diretas, de conflitos diretos entre as nações, tá certo? Os motivos, né? A disputa imperialista que eu falei para vocês, essa questão das posses pelos territórios asiáticos e africanos, o que vai causar uma rivalidade muito forte, principalmente entre a Alemanha, a França a Inglaterra e a França contra a Alemanha, já que a Alemanha também queria conquistar territórios importantes lá e não tinha espaço, certo? Os movimentos nacionalistas, como o pan-eslavismo, por exemplo, a união dos povos eslavos na Europa Oriental, que é o que vai fazer com que a Áustria-Hungria anexe territórios, tá certo? Do qual os russos tinham livre acesso. E isso vai dificultar bem para os russos, tá? E vai aí causar uma rusgazinha entre os russos e a Áustria-Hungria, sem contar a questão do pan-germanismo, que seria a anexação da Alemanha, tá certo, de territórios aí ocidentais, como a região da Prússia, por exemplo, que vai dar posteriormente origem aí à Polônia, né? Sem contar o revanchismo francês por ter perdido o território da Alsácia e Lorena, que eram territórios extremamente importantes aí de carvão mineral, beleza? Então, assim, a gente tem essa situação. Nessa imagenzinha aqui, né, a gente vê o Kaiser, tá? Propaganda militar aí humorística francesa. Kaiser, que vai ser aí alemão, né, tentando engolir aí o mundo, morder um pedaço do mundo, pegar territórios, mostrando essa questão aí imperialista, tá certo? Mas, professora, tudo tem um início. E qual seria o início da Primeira Guerra Mundial? Vocês lembram lá da questão da Áustria-Hungria? A Áustria-Hungria, com essa ideia de pan-eslavismo, de anexar os povos eslavos, acabou anexando um território chamado Sérvia. A Sérvia era um território, tá certo? Tipo um país independente, e a Sérvia foi anexada ao território austro-húngaro, cara. Só que a Sérvia fazia negócios com os russos. Quando o Império Austro-Húngaro anexou os sérvios deixam de ser país e passa a ser um território da Áustria-Hungria. Tipo, ele deixou de ser país e passou a ser como se fosse um estado da Áustria-Hungria. E isso causou muito descontentamento aos sérvios. É lógico, os sérvios não gostavam dos austro-húngaros, é fato, tá certo? Mas, professora, por que a Primeira Guerra Mundial começou? Ela vai acontecer por um motivo muito banal. A região da Áustria-Hungria não tinha um exército muito forte. Como ele era aliado dos alemães, qualquer coisa que ocorresse na Áustria-Hungria, tipo, os alemães pediam reforço, os austro-húngaros pediam reforço aos alemães, e os alemães, tá certo, enviavam o seu exército, já que era um exército numeroso, certo? Só que o Império Austro-Húngaro, ele era governado por um imperador que, tipo, já tava bem velhinho, tá certo? E
Quem era o herdeiro desse trono, o herdeiro ao trono Império Austro-Húngaro, seria o arquiduque Francisco Ferdinando. Só que aí o que acontece? O Francisco Ferdinando, em um dos momentos políticos e tal, sai visitando vários lugares da Áustria-Hungria, inclusive a região da Sérvia, cara. Só que lembra, os sérvios não gostavam dos austro-húngaros e lá existiam grupos, tá certo, terroristas mesmo, tipo aqueles extremistas que não gostavam mesmo e eram capazes de fazer qualquer coisa, tá certo? Então, o Francisco Ferdinando, arquiduque, né, e herdeiro ao trono austríaco, sai em carro aberto, dando tchauzinho pra multidão, mandando beijos, autógrafos e tal, até que o camarada, tá certo, na região de Sarajevo, é alvejado, ou seja, o cara levou bala, tá? Ele foi morto a queima-roupa no meio da multidão. O cara tava num carro conversível, dando tchauzinho para as pessoas na região da Sérvia, e um camarada chamado Gavrilo Princip, tá certo, que pertencia a um grupo terrorista chamado Mão Negra, atira no Francisco Ferdinando e na esposa dele, matando os caras, pô. Quando isso acontece, o herdeiro ao trono já era então o imperador, que só tinha esse herdeiro, declara guerra aos sérvios e manda o pouco exército austro-húngaro para onde? Invadir a região da Sérvia, tá certo? Pedindo vingança à morte do seu filho. Só que, tipo, os sérvios eram defendidos pelos russos e os austro-húngaros eram defendidos pela Alemanha. Quando os austro-húngaros enviam as tropas aos sérvios para descer o sarrafo na galera, o Império Austro-Húngaro diz: opa, não é bem por aí não. Então envia o seu exército. A Rússia acaba declarando guerra a quem? A Áustria-Hungria. Aí os alemães tomam partido da situação e declaram guerra aos russos, cara. Só que lembram lá das alianças que eles tinham feito? As tríplices, entente e aliança? Em prol dos russos, os ingleses declaram guerra à Alemanha. Consequentemente, os franceses também declaram guerra. Então a Itália vem, que é a última que está faltando esse grupinho, e declara guerra à Tríplice Entente. Está armada a guerra na Europa, tá certo? Em 1914, a guerra ela começa no território da Europa. Essas são as imagens do Francisco Ferdinando, esse cara desse bigodão aí, muito bem vestido, tá certo? E o Gavrilo Princip, o assassino, que posteriormente vai ser preso e tal, tá? Mas aí a guerra vai acontecer justamente por essa situação, beleza? Esse aqui é um cenário da morte aí, né? É claro que é uma caricatura, uma imagem ilustrativa da morte do Francisco Ferdinando e, consequentemente, de sua esposa, tá? A guerra está armada e a primeira fase da guerra, senhores, vai ser aí uma guerra de trincheiras, tá certo? A guerra ela vai ocorrer aí nas trincheiras nesse primeiro momento. Gente, me desculpem aí, tá certo? Esse que está latindo é o Theo. Eu moro em um sítio, então sempre tem uma cigarra impedindo aí as nossas gravações. O Theo fica gritando, latindo o tempo todo, tá certo? Ainda tem 2 guinés dentro de uma gaiola aqui, que é pra me azucrinar toda vez que eu estou gravando. Mas a gente vai dar uma paradinha por aqui, para que o nosso vídeo não fique aí muito gigantão. E
depois a gente tem mais, porque a guerra ela só começou. Ainda tem o desenrolar dessa guerra e o final dela, beleza? Vejo vocês numa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam de responder a atividade e marcar aquela presença de vocês, beleza? Tchauzinho, bye bye.